Eu queria falar hoje sobre um dado que está numa pesquisa, num resultado divulgado pelo IBGE. O número de registros de nascimento vem caindo no Brasil. Em 2023, o último número que está lá, foram 2.518.000 nascimentos. É o menor índice de nascimentos no Brasil desde 1976. Em 1976, foram registrados 2.467.000 nascimentos. Esses dados são consolidados por conta dos dados que vão, dos cartórios que vão enviando esses dados. O Brasil registrou o menor número de nascimentos desde 1976. O Brasil que não nasce é um tema que a gente tem que conversar. E por que eu estou falando sobre esse tema? Porque ontem eu estava lendo a coluna do economista Pedro Fernando Neri, do jornal Estadão, e ele fazia um exercício sobre esse número decrescente de nascimentos no Brasil. O Brasil é um país que está encolhendo antes de envelhecer. Nós estamos envelhecendo numa proporção grande em proporções ao que se verificava anteriormente, mas o impacto maior nesse envelhecimento da população é o menor número de nascimentos. Desde 2025, aliás, em 2025 e desde 2023, o Brasil era um gigante demográfico, né? Nós tínhamos uma população grande, mas a matemática cruel da natalidade em queda já está se apresentando aos brasileiros. Essa transição demográfica, no início dos anos 2000, ela era até comemorada como uma janela de oportunidade, quando se dizia que poderia se aproveitar mais tempo as pessoas, dando mais longevidade às pessoas no mercado de trabalho e em atividade. Só que agora começa a virar uma armadilha. Esse bônus demográfico está se encerrando e com o final do bônus demográfico vem aí um impacto muito pesado no fôlego da economia brasileira. Por quê? Porque com menos jovens entrando no mercado de trabalho, a base da pirâmide previdenciária vai se estreitando perigosamente, ou seja, abre-se a ponta com mais pessoas entrando nos custos previdenciários e menos jovens entrantes no mercado de trabalho. O rombo que isso está causando ou pode causar virá mais cedo ou mais tarde. Mas o economista Pedro Fernando Neri faz uma reflexão que é mais determinante ainda. Eu até recomendo que leiam o artigo, a coluna de Pedro Fernando Neri no Estadão, porque ela que ontem me detonou a fazer essas pesquisas e ir atrás dessas informações para poder entender um pouco melhor essa coisa do menor número de nascimentos e desse envelhecimento da população brasileira. Segundo Pedro Fernando Neri, a grande preocupação é que com menos nascimento, nós teremos menos cérebros em ebulição. Olha que coisa interessante o que levanta o Pedro Fernando Neri. Nós teremos menos chances de nascerem pessoas destacadas, porque nascerão menos pessoas. A inovação numa sociedade, ou seja, o surgimento de novas gerações que podem pensar diferente das gerações que aqui estão, em maior número, essa inovação é um motor invisível do crescimento econômico. E com menos nascimento, essa inovação pode estar perdendo combustível no berço. Menos nascimentos, menos oportunidades. A Hungria, a Coreia do Sul, a China já se deram conta desta realidade, deste problema. A China, inclusive, tinha uma política restritiva de nascimentos. E hoje inverte essa realidade. Hoje, a Hungria, a Coreia do Sul, a China lançam políticas como bônus em dinheiro, licenças estendidas, creches públicas em tempo integral, incentivos fiscais para mães jovens. A Hungria, por exemplo, oferece isenção total do imposto de renda para mulheres que tenham 3 filhos ou mais. A França mantém uma das maiores
taxas de natalidade da Europa. A França investe quase 4% do produto interno bruto francês em políticas de família, de apoio à família. No Brasil, esse investimento e essa realidade ainda é vista de maneira tímida, porque olha que coisa interessante. O Banco Central brasileiro fez um estudo apontando que a maior barreira à decisão de se ter filhos no Brasil é a insegurança habitacional. Jovens adiam a decisão de ter filhos porque não têm onde criá-los com dignidade. Mas o Brasil não tem uma política de habitação familiar? Toda ela divulgada? Onde é que está a articulação entre o planejamento urbano, o desenvolvimento social e o crescimento populacional? Metade das crianças brasileiras vive na pobreza. Por isso, é natural que nós tenhamos a queda na natalidade. O Estado precisa agir, mas o Estado não tem que agir para impor que se tenham nascimentos. O Estado tem que agir para garantir que ter um filho, colocar um filho no Estado brasileiro, não seja um ato de heroísmo, como é para muitos pais, que não têm às vezes com quem deixar os seus filhos, se viram para isso. Isso tem que ser uma escolha possível, digna, segura, um país onde receba bem aqueles que estão nascendo. Ou a gente age com políticas seguras que permitam a segurança e a tranquilidade, com crescimento sustentável, ou sustentado, que é muito melhor para falar, ou a gente age, ou nós vamos ver um país que vai envelhecendo em silêncio. Um país que é mais pobre, envelhece em silêncio e vai ficando mais solitário. E o pior de tudo, um país que não vai ter herdeiros para o futuro. Um futuro que a gente escreve muito mal. Não sei se eu consegui provocá-los a pensar nessa sexta-feira aí, que é um intervalo, o sanduíche do feriado, mas eu ontem, quando li a coluna do Pedro Fernando Neri, comecei a pensar muito nessa realidade e pesquisei bastante para poder estar aqui falando com vocês. Espero ter contribuído aí para mais um debate na vida de todos nós.